Olá pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Estou passando aqui para gravar esse vídeo complementar referente aos fatores de ponderação que nós apresentamos. A ideia é mostrar isso de forma um pouco mais prática para que fique entendível. O primeiro ponto a dizer é que o fator de ponderação nada mais é do que um valor que é aplicado, um valor de correção que seria aplicado para determinada frequência em função de uma faixa de maior ressonância ou de maior sensibilidade do corpo humano. E esse valor ele difere em função das vibrações de corpo inteiro e para as vibrações de mãos e braços. Então, vamos direto ao assunto para que eu já mostre a vocês esses valores. Então, o objetivo desse conteúdo complementar é apresentar a vocês quais são esses fatores, e no caso das vibrações de corpo inteiro, eu tabelei aqui de acordo com a ISO 2631 de 85 e a 2631 de 97, que é a curva que se apresenta dentro da NHO 9, e no caso da vibração de mãos e braços, ou também chamada vibração localizada, eu também trago os valores aqui de acordo com a ISO 8041 de 2005, que é a curva de ponderação que também consta na NHO 10. Muito bem, pessoal. Então, o que é importante destacar nesse momento? O equipamento, o instrumento de medição que será utilizado para a avaliação ocupacional das vibrações, ele deve possuir nele a ponderação por frequência. E esta ponderação ela é distinta em função do tipo de avaliação que será realizado. É por esse motivo que lá na disciplina de vibração 2, eu irei mostrar para vocês como que nós configuramos o equipamento ou como que a maioria dos equipamentos pede a configuração para a avaliação das diferentes vibrações, sejam elas vibrações de corpo inteiro ou vibrações de mãos e braços, ok? Bem, então esses instrumentos de medição, eles vão fornecer a aceleração ponderada, ou seja, já aplicando-se esse fator de correção em cada eixo e a soma vetorial dos três eixos, dos eixos x, y, z. Mas vamos entender aqui. Bom, a primeira questão é a seguinte: em que faixa de frequência que se avalia a vibração de corpo inteiro? Então, a vibração de corpo inteiro ela é avaliada numa faixa de frequências que vai de 1 a 80 Hz. E a vibração ou as vibrações de mãos e braços, também denominadas vibrações localizadas, elas são avaliadas numa faixa de frequência que fica entre 6,3 e 1250 Hz. Quando vocês fizerem a leitura da tabela da ISO 8041 de 2005 para vibrações de mãos e braços, vocês vão perceber que ela tem fator de ponderação até 2000 Hz, ok? Muito bem, mas vamos lá. Então, o que é esse fator de ponderação? Veja bem, durante a quantificação da vibração, nós teremos um valor linear que vai estar sendo gerado. Então, automaticamente será aplicado para esse valor linear dentro de cada frequência um fator de ponderação, um fator de correção. E o que nós temos aqui? Para as vibrações de corpo inteiro, a norma ISO 2631 de 85, ela traz para a gente dois fatores. Um fator que será aplicado para o eixo Z e um outro fator que será aplicado para os eixos X e Y. E o que nós temos aqui? Nós temos faixas de frequências em que nós teríamos maior sensibilidade, uma faixa de maior ressonância. E quais seriam essas faixas de frequências? Para os eixos X e Y, ela vai de 1 a 2 Hz, de acordo com a ISO 2631 de 85. Então, se vocês observarem aqui, veja que nessa faixa nós temos o valor 1 aplicado, que será aplicado ao valor linear que o equipamento vai estar determinando. E aí, conforme a gente vai saindo desta faixa de frequência de 1 a 2 Hz, que seria uma faixa de maior sensibilidade para os eixos X e Y, esse valor de ponderação ele vai sendo reduzido. Observe. Já para o eixo Z, o que nós temos aqui? A faixa de maior sensibilidade de ressonância ela estaria aqui entre 4 e 8 Hz. Então, o que nós temos? Veja que também nessa faixa de 4 a 8 Hz, nós temos um fator de ponderação aplicado de 1. E aí, conforme nós formos saindo dessa faixa,
o valor vai reduzindo. Então, reiterando, o fator de ponderação nada mais é do que um fator de correção em que se busca considerar aquelas faixas ou aquele espectro de frequência em que o corpo humano teria maior sensibilidade e por isso se atribui um maior valor, ou seja, eu tenho valor linear e aí eu vou atribuir esse valor e esse cálculo que eu terei no final, que eu irei mostrar mais na frente, é o que a gente tem como valor ponderado. E o equipamento, pessoal, ele vai dar no final esse valor. Veja que a ponderação ela é para cada frequência, né? Então depois nós temos uma aceleração global ponderada, que é o valor total, já ponderado dentro de cada uma das frequências, ok? Muito bem, essa é a ISO 2631 de 85. Bom, então o que nós acabamos de ver? Que nas frequências que ficam entre 4 e 8 Hz, 4 e 8 Hz, para o eixo Z, são as faixas que nós teríamos ali maior sensibilidade e frequência de ressonância. Por isso se atribui um maior valor. Para os eixos X e Y, esta frequência estaria entre 1 e 2 Hz. Muito bem, se nós voltarmos aqui, 1 e 2 Hz, o maior valor aplicado, saindo dessa frequência, o valor vai sendo reduzido na aplicação. Ok? O equipamento, importante dizer, a instrumentação que vai ser usada para avaliação, ela já vai estar fazendo essa ponderação. Bom, e aí nós temos essa que eu acabei de mostrar, foi a tabela da 2631 de 85 e a tabela da 2631 de 1997, que é a curva que nós temos dentro da NHO. Então ela começa aqui apresentando valores de ponderação lá em 0,5 Hz. E da mesma forma, para os eixos X e Y, ela mostra aquelas frequências de maior sensibilidade. E para o eixo Z também. O que acontece aqui é que os valores já estão sendo considerados, né, atualizados em função dessa resposta, inclusive ampliando o espectro de frequência de maior sensibilidade. Ok? Bem, então, aqui no caso da ISO 2631 de 97, o que nós temos aqui? Nós vimos que a faixa de maior sensibilidade ali seria de 4 a 12,5 Hz para o eixo Z. Então, até 12,5 aqui, tá vendo? Começa aqui em 4, vai até 12,5. E para os eixos X e Y, de 0,63 Hz até 1,6 Hz, que é essa faixa. Muito bem. O que nós vimos aqui? Para a vibração de corpo inteiro, pessoal, os fatores de ponderação eles são diferentes e nós temos dois fatores. Para o eixo Z, um fator, e para os eixos X e Y, outro fator. Bom, aí veja o seguinte, quando nós analisamos aqui as curvas, vocês vão encontrar estas descrições de nomenclatura. WK para o eixo Z, WD para os eixos X e Y, ok? E para a vibração de mãos e braços? Para a vibração de mãos e braços, nós vamos ter o WH. Então, no caso, para as vibrações de mãos e braços, nós temos um único fator de ponderação que será aplicado para os três eixos. Enquanto que para a vibração de corpo inteiro, nós temos um fator que se aplica para o eixo Z e dois fatores se aplicados para os eixos X e um fator aplicado para os eixos X e Y, para a vibração de mãos e braços será um único fator de ponderação aplicado. Muito bem. Então veja que aqui nós temos aqui o espectro de frequência de 4 Hz até 2000 Hz, porque nós estamos usando a ISO 8041 de 2005, né, que é a curva que consta dentro da NHO 10. E aí vejam vocês que ele, da mesma forma, vai mostrando o espectro de frequência para a gente. E o que eu tenho aqui? Eu tenho o valor de ponderação, o valor que será aplicado na faixa de maior sensibilidade para as vibrações de mãos e braços. Tá? Então, esse fator de ponderação, pessoal, vamos ver um exemplo prático. O que seria? Então, vamos imaginar que durante a avaliação de uma vibração, o equipamento vai identificando o valor linear, por exemplo, na frequência de 4 Hz, de 0,17 metros por segundo ao quadrado no eixo Z. O que ele fez aqui? 0,17, aplicou o fator de ponderação de 0,375. Então, vamos voltar aqui. 4 Hz, ponderação 0,375. Nós vamos ter o valor ponderado.
para esta frequência. Depois em 5 Hz, a mesma coisa, o valor ponderado para essa frequência. Só que tudo isso vai estar sendo feito de forma automática dentro da avaliação. E o que nós vamos ter no final? A somatória total, a aceleração total ponderada, que é o valor que a gente teve para cada frequência e para cada um dos eixos. Ok? Muito bem, então, fechando, assim a aceleração ponderada global, ela significa que esse valor foi corrigido, ou ele foi ponderado de acordo com essa sensibilidade de resposta do corpo para as diferentes frequências, vibrações de corpo inteiro e vibrações de mãos e braços. Só queria destacar um ponto aqui que é importante. O que nós falamos aqui foi a aceleração ponderada e o valor ponderado dentro de cada frequência. Não confundam esse valor com o que nós vamos falar lá na vibração 2, que são os fatores de multiplicação, que será aquele valor 1.4 e, no caso, para a vibração de mãos e braços, o fator de 1. Mas deixa que quando nós chegarmos lá na vibrações 2, nós vamos ter alguns exercícios práticos que eu irei gravar, vai ficar mais claro isso para vocês, tá bom? Então, o objetivo desse vídeo foi simplesmente complementar a explicação de aceleração ponderada, ou o que é essa frequência ponderada, né, ou a ponderação por frequência, de modo a trazer aí maior esclarecimento. Tá ok? Então é isso, pessoal. Eu agradeço a todos pela atenção e nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.